Oi, pessoal. Olá a todos que nos ouvem. A gente começa mais essa entrevista aqui na série de entrevistas especiais da Band News Difusora, os professores do Barezão, para falar como está sendo o desempenho de cada time aí nessa preparação da estreia da temporada para 2023. O Barezão que já tem data para começar no dia 28 de janeiro de 2023. E a gente está aqui com o técnico do Amazonas Futebol Clube, Rafael Lacerda, que está nesse momento ao vivo conosco, ou somente na chamada de vídeo, e a gente fala nesse momento com ele a respeito dessa expectativa, né? Seja bem-vindo, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Tudo bem, o prazer é meu, né, de estar participando, de estar fazendo parte desse Barezão que vai iniciar daqui uns dias. Estamos na nossa preparação, nossa pré-temporada, pré-temporada que fechou agora 2 semanas de preparação. Iniciamos a nossa 3ª semana, é uma preparação onde a gente está tentando ajustar a equipe, principalmente na parte física e parte técnica, para a gente chegar no melhor nível possível. Tenho certeza que o Barezão desse ano vai ser muito disputado, muito competitivo, com algumas equipes aí com altos investimentos, né? E já comentei isso já no ano passado e volto a repetir. Eu tenho certeza que vai ser o maior Barezão nos últimos tempos, principalmente porque hoje tem 2 equipes que são Série C, que é o caso do Amazonas e do Manaus, 2 equipes na Série D, né, o Nacional e o Princesa, e tenho certeza que as equipes que hoje não têm vaga em alguma divisão nacional, com certeza vão brigar, né, para ter uma boa colocação, para brigar pelo título, para no ano que vem ter alguma divisão para poder jogar também. Certo, como o senhor começou já a entrevista mostrando todo o seu conhecimento do campeonato regional, campeonato amazonense, já que o senhor está aqui desde agosto, né, no Amazonas, com a sua renovação de contrato, com esse acesso, né, logo que o senhor chegou ao Amazonas, a sua intenção era conquistar uma coisa de cada vez, né, passo a passo. O senhor falava nas entrevistas que queria enfrentar jogo a jogo. Então, e assim conseguiu grande feito com esse acesso do Amazonas à Série C e esse ano com essa sua permanência. Eu queria perguntar como você enxerga as competições, será a mesma ideia de encarar essas partidas ou o calendário agora mais robusto, né? Como é visto, enxergado de uma forma mais abrangente? Sim, muda muito, né, do que foi do ano passado. Ano passado nós chegamos numa situação em cima da hora, vamos dizer assim, né, durante a Série D. A gente se apresentou 3 semanas antes da estreia. A gente fez uma grande reformulação no elenco e essa reformulação ela começou antes de começar a competição e durante a competição saíram muitos jogadores e também chegaram muitos jogadores. A gente sabe que isso não é o ideal no futebol, mas não existe uma receita certa que a gente tenha certeza que vai dar certo, né? Como por exemplo, esse ano a gente começou tudo certinho, a gente montou o elenco que a gente considera, né, ideal para começar essa competição, mas como eu falei, muda muito do ano passado. O ano passado era a Série D, uma competição diferente de se jogar. Agora a gente vai ter o primeiro semestre, o Campeonato Estadual, o Barezão, que é uma competição diferente, uma competição onde até o clima, né, de muita chuva que acontece em Manaus, no Amazonas, nesse período, muda o estilo de jogo. São jogos muito competitivos, de muita força, muita imposição, muita bola aérea, né? Então, depois na Série C já muda o contexto, já muda, é outro tipo de jogo, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: quando entra ali dentro é 11 contra 11, são 2 equipes que sempre se preparam para conseguir as vitórias, e é o que a gente está fazendo. A gente sabe que vai ter muita dificuldade nesse campeonato estadual, porque as equipes estão se reforçando, as equipes investiram, equipes começaram a trabalhar até antes da gente, tem algumas equipes começaram. O próprio caso do Manauara, que nós vamos enfrentar na estreia, começou a treinar em dezembro, então praticamente tem um mês na nossa frente, questão de treinamento. Claro que a gente teve a questão de manutenção de alguns jogadores, e isso é importante da própria comissão técnica, mas eu vejo muito diferente, né, o que vai ser o 2023, bem diferente do que foi o 2022 em termos de competição, né? Agora, em termos de conquista e de querer conquistar, a gente continua com o mesmo ímpeto, né, de querer ganhar. Agora, professor, falando sobre esse diferencial, né, você tem falado sobre essas mudanças no elenco, mas o Amazonas tem um diferencial, né, diferente de outros clubes aqui
do estado, foi fazer a pré-temporada no Nordeste, né? Tem treinado em um CT apropriado, e essa disponibilidade de um espaço integral e tudo mais é um diferencial para começar o Campeonato Amazonense, para começar também a preparação para essas outras competições previstas no calendário? Na verdade, essa questão, né, a gente debateu muito sobre essa pré-temporada. E muitas pessoas podem falar, o Amazonas foi fazer uma pré-temporada lá, mas tem equipes que começaram a treinar em dezembro, né? Então, assim, também tem esse ponto. Só que essas equipes também tiveram que pagar folha de pagamento, aluguel, alimentação em dezembro. Então, não é que o Amazonas fez, né, investimento tão alto, é que a gente fez uma escolha. Se a gente optasse em se apresentar em dezembro, que foi discutido, a gente não teria vindo para Recife. Nós teríamos ficado em Manaus. Mas aí tinha os finais de ano, Natal, Ano Novo, e a gente optou em quê? A gente optou em fazer uma pré-temporada mais enxuta, com menos dias, né? Vai dar, até a estreia serão 27 dias de treinamento, né? E a gente optou dessa maneira. E aí o clube nos deu essa condição de nós fazermos a pré-temporada fora, e eu considero fundamental porque a gente consegue controlar o atleta nesse período, principalmente o nosso grupo, que tem jogadores que ficaram aí praticamente 3 meses parados, né? Porque treinar em casa, treinar em academia não é a mesma coisa que treinar no clube. E aqui está sendo muito bom, por quê? Porque a gente consegue controlar o treinamento, carga de treino, né, com controle de GPS, a gente consegue controlar a alimentação dos atletas e, principalmente, né, a gente consegue controlar o descanso dos atletas, porque hoje em dia o descanso e o sono eles são fundamentais para o rendimento do atleta. Certo, professor. Agora, a gente queria também saber como o senhor vê esses grandes favoritos, né? O Amazonas é um dos favoritos, especialmente falando sobre o Campeonato Amazonense. A gente tem o Manaus com uma hegemonia, o senhor também citou o Princesa dos Solimões, outros clubes. Como o senhor tem acompanhado o desempenho desses rivais, as contratações, esses elencos que vão concorrer também no estadual de 2023? Olha, eu tenho que ser sincero e dizer que, com certeza, as pessoas devem falar, a imprensa, a gente não acompanha muito, né? Mas a imprensa, a própria torcida deve dizer que o Manaus e o Amazonas são favoritos, que o Princesa pode ser favorito, pelo trabalho que já tem ao longo tempo lá, o próprio Nacional, né? O Manauara, que tem um investimento alto também. Mas, para mim, essa questão de tu vai te tornar favorito se tu mostrar dentro de campo, né? Antes de começar a competição, antes de tu ganhar os jogos, isso aí fica pro lado do torcedor, pro lado da imprensa, e é normal, não vejo de forma negativa, mas eu não me considero, sei que a gente tem uma responsabilidade muito grande por hoje ser um clube de Série C, por ter o investimento que a gente tem, pela condição que o nosso presidente, a nossa diretoria nos dá, né, como essa pré-temporada aqui em Recife. Então, assim, eu vejo o favoritismo dessa forma, né? A gente não tem que só se abraçar em cima do favoritismo, não. Tem que trabalhar e conquistar as vitórias, e aí sim tu ter esse poder de ser o favorito ou não, né? Em relação às outras equipes, a gente acompanha tudo. Acho que, volto a dizer, como eu falei na primeira pergunta, não tenho dúvida que vai ser um dos melhores Barezões dos últimos anos, né? Porque tu vê as contratações, né? O Manaus é uma equipe já tradicional. O Amazonas, que é o nosso clube, é um clube que vem numa ascensão muito boa, um clube novo, que no primeiro ano, como participação, consegue o acesso, então tem essa empolgação. O Manaus, como eu falei, é um clube, né, tradicional, que vem vem ganhando os últimos estaduais aí, acho que dos últimos 6 ele foi 5 vezes campeão, posso estar errado aqui no número. E aí tem o Nacional, que tem uma tradição. Podia falar de todos, né? Mas o Nacional tem uma tradição, tem um treinador que é experiente, que já teve um acesso com o Manaus, o Princesa, que tem, né, o bom trabalho da comissão técnica, o que a gente vai enfrentar na nossa estreia também, né? Trouxe a comissão de fora, é um clube que investiu, né? O Manauara, e assim como os outros clubes, né? Rio Negro, que subiu, Parintins. Então, assim, todos os clubes, né, vêm com a sua força. E o campeonato vai dizer na hora do jogo, né? Quem conseguir levar o que está se preparando para dentro de campo, com certeza vai conseguir colher. E é o que a gente está buscando aqui no Amazonas. Professor, agora para a gente finalizar a entrevista, nosso espaço é pouco, mas deu para entender como o Amazonas vem em 2023. Queria falar também sobre esse perfil, né, do Amazonas em campo. A gente viu na temporada passada o Amazonas um time muito aguerrido, né, muito ofensivo e principalmente letal, né, que a Série D
a gente pôde ver que o Amazonas foi muito cirúrgico ali nos jogos de acesso, que foram bastante difíceis. Eu queria saber como o Rafael Lacerda define o Amazonas como técnico e como característica principal do Amazonas. Bom, primeiro que eu gostaria muito de manter, né, o que a gente fez na Série D do ano passado, de conquista, né, mas a gente sabe que de um ano para o outro muda os atletas, a gente teve bastante mudanças, né, dentro do nosso elenco, mas a gente está trabalhando para isso. O torcedor gosta de um futebol ofensivo, claro que sempre tendo uma segurança defensiva, isso é importante. Agora, o que tu citou na pergunta de ser aguerrido, isso a gente não abre mão, né? Uma equipe que lute do início ao fim, né, que busque os seus objetivos, que a torcida que vai ao estádio tenha orgulho, né, de torcer por esse time, de ver que mesmo no dia, porque tem um dia que o jogador não está bem tecnicamente, e isso vai acontecer e pode acontecer, mas que o jogador não deixe de lutar nunca, né? Isso o jogador não pode nunca deixar de brigar pelos objetivos do clube, né, do grupo. Então é isso que a gente procura fazer. A gente está trabalhando da melhor maneira possível. A gente também tem que ver os nossos adversários, estudar os nossos adversários, ver como a gente vai se comportar, para aí sim a gente ter, né, uma cara de time. A gente já tem uma identidade que foi conquistada no ano passado, a gente espera manter, corrigir algumas coisas que a gente tinha que corrigir do ano passado, e a gente tentou corrigir com algumas contratações, e a gente espera que tudo isso que a gente está fazendo na pré-temporada a gente consiga, quando começar o campeonato, a gente consiga levar para os jogos. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade em atender a Rádio Band News. A gente está sempre de microfones abertos e boa sorte na temporada. Eu que agradeço. Grande abraço a todos.